O que acontece? O que acontece com a sua fé? Quando a vida que você construiu, ela é interrompida sem aviso. O que acontece com a sua fé? Quando a vida que você construiu é interrompida sem aviso. Há um filme italiano, um dos melhores filmes, certamente, né, Salomão, que já foram produzidos, chamado A Vida é Bela. É um filme de 1997, o Roberto Benigni, inclusive ganhou vários Oscars em 99, esse filme. E nós vamos usar esse filme como pano de fundo para as 4 próximas mensagens da nossa nova série. Esse filme, ele conta a história do protagonista chamado Guido. Guido é um ser humano espetacular. É daqueles homens que parecem ter nascido para transformar tudo em festa. Ele chega a uma cidade desconhecida, sem emprego, sem plano. E em poucos dias, ele já inventa um trabalho, mas principalmente se apaixona. Se apaixona por uma mulher. E ele sempre chama essa mulher de princesa. Ele vai sempre arranjar situações imprevisíveis que parecem que foi o destino que ocasionou aquilo, né? Parece que foi sem querer, mas sempre foi planejado por eles, sempre para encontrá-la. E é muito interessante. Ele então se casa com ela, tem um filho chamado Josué. Ele abre uma livraria, a vida dele era leve, era cheia de alegria, era inventiva, era engraçada, maravilhosa. Mas num belo dia, como um dia qualquer, um dia ordinário, ele se acorda, achando que viveria aquela sua vida naquele dia, mas sem aviso, sem previsibilidade, soldados batem na sua porta. Não há negociação, não há explicação nenhuma. Ele simplesmente é arrancado. Guido, não somente Guido, mas o seu filho Josué, são separados da sua esposa Adora. E eles entram então num vagão de um trem. Ao longo da série a gente vai aprender como esse homem, como Guido, ou vamos aprender com ele, melhor dizendo, o que significa atravessar a fornalha sem ser consumido por ela. Mas hoje na primeira mensagem eu quero parar nesse momento. No momento em que uma vida parecia perfeita, os sonhos se realizando, uma família bacana, uma esposa fiel, um homem fiel, um filho tão sonhado, uma vida segura, e de uma hora para outra tudo isso cai por terra. Tudo isso é interrompido. Porque é aqui que começa a jornada desse homem pela fornalha. E nos aponta também para uma realidade que todos nós estamos sujeitos, que é de entrar também na fornalha. Guido entrou na fornalha sem aviso. Davi também. E nós também podemos entrar, ou já estamos, ou já passamos, ou entraremos. A nova série, meus queridos, que nós propomos, é uma série baseada num livro de Timothy Keller, para variar, Caminhando com Deus em meio ao sofrimento, a dor e o sofrimento. E o nome da série é Caminhando com Deus na fornalha. É verdade, é verdade. A fornalha é uma imagem que normalmente a fornalha nos remete a sofrimento. Quando a gente lembra de fogo, fogo é o símbolo bastante conhecido por ser um símbolo de tormento, um símbolo de dor. Mas a Bíblia, ela descreve provação e dificuldade como andar através do fogo. Se você olhar Isaías 43, 2, ou ardente prova, como 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, ou compara o sofrimento a ser provado pelo fogo, com 1 Pedro, capítulo 1, verso 6 e 7. Então, o conceito bíblico de fornalha tem muito mais a ver com o que nós chamaríamos de forja. Até coloquei a imagem aí da forja. Então, qualquer objeto com esse grau de calor, ele é evidentemente muito perigoso e potente. Essa forja, com esse calor, qualquer objeto que seja colocado lá, é muito perigoso. No entanto, meus queridos, se usada da maneira correta, a fornalha, ela não causa destruição. Qualquer objeto, se colocado de maneira adequada na forja, ele pode ser moldado, ele pode ser refinado, ele pode ser purificado e até mesmo embelezado.
Eu já tive a oportunidade de ver um jarro de vidro sendo feito ao vivo, com uma fornalha como essa. Até parecido um movimento desse que você está vendo aí. Coloca-se aquilo ali e sai aquilo ali da fornalha. E depois que ele sai da fornalha, ele é moldado, ainda extremamente quente. Essa é uma perspectiva notável do sofrimento. Se for encarado e suportado com fé, o sofrimento e a dor acabarão nos transformando em pessoas melhores, mais fortes, mais repletas de bondade e, quiçá, até de alegria. Na verdade, então, o sofrimento pode jogar o mal contra o mal, pode frustrar os propósitos destruidores do mal e fazer surgir, então, da escuridão da morte, luz e vida. Exatamente isso que Davi descobriu, não num momento de tranquilidade, mas dentro da própria fornalha. E foi de dentro dessa fornalha que ele passou, que ele escreveu as palavras que nós vamos ler agora. Talvez você ficou pensando, sim, mas você não falou sobre é verdade, que está no tema da mensagem. É verdade, não falei. Talvez possa parecer sem sentido, né? Caminhando com Deus, meio a fornalha, é verdade. Mas até o fim da série, na última mensagem das 4 da série, você vai ver que tem um total significado. Ou seja, para você descobrir, porque tem aí no tema, é verdade, acompanhe até o final a nossa série. A mensagem por hoje tem o título, Quando a fornalha não pede licença. Quando a fornalha não pede licença. Salmos 34, verso 1 ao verso 3, quando a fornalha não pede licença. Diz assim a palavra de Deus: Bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Senhor Deus, Pai, nós queremos, Senhor, aquieta o nosso coração nesse momento, Pai. Aquieta a nossa alma, Senhor. Tira toda a distração da nossa mente. Estejamos atentos à Tua palavra. Que a Tua palavra, ela possa produzir em nós essa noite frutos para a Tua glória. Frutos de descanso, frutos de confiança em Ti, Senhor. Me usa como instrumento em Tuas mãos, apesar de quem eu sou, Pai. Mas tudo que seja dito, seja para a edificação da Tua igreja e para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse talvez seja o salmo que reflete um momento mais humilhante da vida do rei Davi. Para entender esse salmo, nós precisaríamos ler o capítulo 1 de Samuel, o capítulo 21 de Samuel, do 1 Samuel inteiro. Ali, Davi está em fuga porque Saul queria matá-lo. Ele escapa sozinho, sem exército. Em desespero, Davi busca refúgio justamente em Gate. E aqui começa um problema para a vida dele, porque Gate é a cidade natal de Golias. O pessoal sabia o que Davi tinha feito, sabia a fama de Davi. Davi então procura refúgio numa cidade inimiga. Os servos do rei, inclusive esse salmo em algumas bíblias tem um título, talvez, Salmo de Davi, quando ele fugiu, fingiu loucura diante de Abimeleque. E foi isso que aconteceu. O rei Davi, aquele que matou milhares e milhares, quando chega nessa cidade, ele é reconhecido. Lá 1 Samuel capítulo 21, verso 11, diz assim: não é esse Davi, o rei da terra? Não é dele que cantavam nas danças? Saul feriu os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Ou seja, ele foi reconhecido naquela terra inimiga. E Davi então entendia que estar no território inimigo seria possivelmente uma sentença de morte. Não existia exército, ele estava sozinho. Não existia saída militar nenhuma. Então ele fez algo que nenhuma narrativa heróica certamente pensaria para alguém como o rei Davi sair desse problema. O que é que ele faz? Ele finge loucura. Ele começa a rabiscar nas portas, ele deixa a saliva escorrer pela barba, ele se comporta como um lunático. E funcionou. O rei Aquis olhou para ele e disse: estão me trazendo um louco? Não tem eu bastante loucos aqui? E mandou Davi ir embora. Davi não saiu de Gate como herói. Ele saiu ali como um homem que salvou sua própria vida, fingindo ser louco diante dos seus inimigos, humilhado, sem dignidade.
Foi nesse momento que ele pensou, ou logo depois, não sabemos, que ele parou e disse: bendirei o Senhor em todo tempo. Davi saiu de Gate pela porta da humilhação, mas depois ele entendeu que por trás daquela saída vergonhosa havia uma mão, a mão de um Deus misericordioso. O Salmo 34 não é uma celebração da esperteza de Davi, mas é a celebração da fidelidade do Senhor. A minha proposição para a mensagem de hoje é: o sofrimento não é exceção à vida humana. A sua condição estrutural é sua condição estrutural desde a queda. Negá-lo nos deixa sem recursos quando ele chega. Reconhecê-lo com honestidade diante de Deus é o primeiro passo para caminhar através dele sem ser consumido. O sofrimento não é exceção à vida humana, é sua condição estrutural desde a queda. Negá-lo nos deixa sem recursos quando ele chega. Reconhecê-lo com honestidade diante de Deus é o primeiro passo para caminhar através dele sem ser consumido. Primeira lição dos 3 primeiros versos do Salmo: o sofrimento é inevitável. Inevitável. Bendirei o Senhor em todo o tempo. A primeira palavra que nos atinge nesse versículo não é Senhor, é todo. Bendirei o Senhor em todo tempo. Davi não escreveu esse salmo quando as coisas estavam bem. Ele não escreveu depois que a dor passou. Ele escreveu que nós deveríamos bendizer ao Senhor, não depois que a dor passa, não quando as coisas estiverem bem, mas em todo tempo. Esse salmo foi escrito justamente no momento de intranquilidade espiritual. Esse salmo foi escrito justamente na fornalha. Então, o salmo começa com essa declaração de intenção de louvar ao Senhor em todo o tempo, e essa declaração de intenção só faz sentido se o sofrimento for reconhecido. Se o sofrimento for reconhecido como uma parte esperada da vida, não como algo inesperado, não como uma anomalia, não como algo imprevisto na vida. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. É como se Davi dissesse, ou que ninguém precisa dizer, louvarei ao Senhor em todo o tempo, se ele não tivesse a expectativa de passar pelo sofrimento. Se ele diz, louvarei ao Senhor em todo o tempo, ele está criando a expectativa de que haverá sofrimentos. Então, essa frase, ela pressupõe que haverá momentos, sim, que louvar será difícil, em que é possível que nos sintamos abandonados por Deus, mas Davi diz, ainda assim, é a melhor escolha, louvar ao Senhor em todo o tempo. Shakespeare, na sua obra Macbeth, ele diz, a cada nova manhã, novas viúvas planteiam, novos órfãos choram, novos lamentos golpeiam a face do céu. Meus queridos, isso foi escrito no século 17, mas podia ter escrito hoje. Sofrimento não é uma notícia nova, é parte da condição da existência humana depois da queda, depois do pecado. Não deveríamos nos surpreender. Até a própria terra, o cosmos sofre. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, 22, uma imagem aqui que não deixa espaço nenhum para uma ilusão nossa, um devaneio nosso, de achar que é possível viver sem sofrer. Diz ele, sabemos que toda a criação geme e sofre as dores do parto até agora. Até a criação sofre, geme. O verbo aqui é o verbo, esse verbo gemer, é essa ideia de um gemido profundo, involuntário, algo que vem lá de dentro, não é uma crise passageira. Ele está descrevendo justamente a condição estrutural do mundo caído, um mundo que aguarda o grande dia, que aguarda a redenção, a criação inteira estar em trabalho de parto. Para quem já teve criança aqui, normal, natural, sabe que dói, é um trabalho doloroso, e ninguém está imune a isso. Guido viveu uma vida de alegria com seu filho, sua esposa. Isso não foi suficiente, meus queridos, para evitar a fornalha. Timothy Kelly diz nesse livro, não há dinheiro, poder, nem planejamento capazes de impedir que o luto, uma doença terrível, uma traição,
um desastre financeiro ou uma infinidade de outros problemas entrem em sua vida. Não há. Faça um exame honesto. Você tem vivido como se a fornalha nunca fosse chegar até você? Você cria uma expectativa ilusória. Então você não conhece a palavra de Deus. Veja o que o apóstolo Pedro falou lá no capítulo 4, 1 Pedro, verso 12 e 13. Amados, não estranheis a ardente prova, ardente, fogo, fornalha, que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Eclesiastes capítulo 9, verso 2, tudo, bom, ruim, acontece igualmente com todos, o mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com os que não oferecem, com o bom e com o pecador, tanto o que faz juramentos como aquele que tem medo de fazê-los. A fornalha não pode ser vista como algo imprevisível. Todos estamos sujeitos, meus queridos, a um diagnóstico que mudará as nossas vidas. Estamos. Há uma notícia que não esperávamos de morte de alguém, ou até de morrermos. Estamos vulneráveis ao desemprego, à traição, à crise na família, à crise no casamento. O que nós devemos fazer é parar de interpretar todo o sofrimento como um sinal do abandono de Deus. Substitua a pergunta, por que está acontecendo comigo? Para a pergunta, como posso buscar a Deus e louvá-lo diante de tudo isso? Como posso glorificar a Deus, apesar de estar vivendo tudo isso? Não é porque está acontecendo comigo, é porque não eu. Por que não eu? Por que não eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Ensine os seus filhos que seguir a Jesus, meus queridos, não é garantia de vida sem fornalha, sem dor, sem sofrimento. Segunda lição. Primeira, a fornalha é inevitável. Segunda, o louvor do aflito fortalece outros aflitos. Diz, verso 2: os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Essa frase é surpreendente. Davi não apenas diz, louvarei a Deus. Ele diz, quando os aflitos ouvirem isso, eles ouvirão alguém louvando a Deus dentro da fornalha, dentro da dor, eles também se alegrarão. Por quê? Porque eles descobrirão que é possível, que alguém que viveu a fornalha, está na fornalha, pode ainda assim louvar ao Senhor. Isso muda completamente o sentido, porque Davi não está escrevendo esse salmo sentado no seu trono, olhando as suas conquistas. Ele não está escrevendo esse salmo depois de uma grande vitória militar. Ele está escrevendo depois de ter saído humilhado. O rei Davi, humilhado de Gate, tendo fingido sua loucura para poder sobreviver. E ainda assim ele diz, os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Porque existe um tipo de consolo que só pode ser oferecido por alguém que já esteve na fornalha. Os aflitos se alegrarão, porque descobrem que não estão sozinhos. Outros já viveram a fornalha, outros já passaram pela fornalha. Descobrem que alguém já esteve naquele lugar escuro e encontrou ainda assim Deus ali. Descobrem que a dor não destruiu completamente a sua fé, a sua esperança, a sua convicção de que há um Deus no controle de todas as coisas, cuidando dele, apesar da fornalha. Mas para que os aflitos, meus queridos, eles possam se alegrar, é necessário que o sofrimento possa ser reconhecido como uma realidade. Não pode ser negado, não pode ser escondido, não pode ser administrado como se fosse um inconveniente temporário. Tem que ser admitido. Kelly identifica aqui um problema. Ele diz que
um problema mais urgente para a cultura ocidental contemporânea, para o nosso mundo. Ele diz que nós chegamos ao sofrimento, diante do sofrimento, a geração atual, completamente despreparados. Ele faz uma observação histórica interessante. Ele diz que na Europa medieval, aproximadamente, durante a Idade Média, 1 em cada 5 bebês morria antes de completar 1 ano. 1 em cada 5. Metade das crianças não chegava aos 10 anos. E essas mortes, meus queridos, aconteciam no ambiente do lar. Aconteciam perto dos olhos dos pais, perto do coração da família. Era vivido isso aí na família. Os registros históricos, de acordo com o Kelly, mostram que essas pessoas, mesmo assim, lidavam com um pesar muito melhor do que nós. Como isso é possível? De forma geral, as culturas tradicionais, os budistas, os estoicos, os cristãos medievais, os islâmicos, de forma geral, eles ensinam aos seus membros uma coisa fundamental: o sofrimento é parte esperada da existência. E aprender a atravessá-lo bem é uma das tarefas centrais da nossa vida. O sofrimento, ele era capítulo da história, não uma interrupção dela. Mas a cultura atual, a cultura secular, ela faz algo diferente. Para ela, para a cultura atual, veja se não é assim, o sentido da vida é a liberdade individual, é a minha felicidade pessoal. Assim, o sofrimento nesse esquema, onde a minha felicidade está pautada na minha liberdade de fazer o que eu quero, ou aquilo que me dá prazer, o sofrimento, ele atrapalha isso. É uma interferência. Ele não é bom, ele não tem um propósito bom. O sofrimento tem um propósito de atrapalhar a minha felicidade. Porque, afinal de contas, Deus quer que eu viva feliz aqui. Liberdade individual e felicidade. Então, a cultura moderna nos ensina a tratar o sofrimento como um acidente de percurso. Que eu digo a psicologia, de forma geral. Como algo que interrompe a vida normal, natural. Mas a Bíblia diz, não. O sofrimento não interrompe a história humana caída, pelo contrário, o sofrimento faz parte dela, está ligado a ela. Isso tem consequências diretas na nossa vida e na vida da igreja, meus queridos. Uma parte significativa da crise da nossa fé é que a gente tem uma expectativa errada sobre Deus. É uma crise de expectativa, não é nem uma crise teológica, é uma crise de expectativa. A gente acha que por confessarmos Jesus como nosso Salvador, vimos para a igreja todo domingo, Deus agora, Ele tem a obrigação de me livrar de todas as fornalhas. Afinal de contas, eu estou sendo bonzinho. Ledo engano. Ledo engano. Jamais Jesus prometeu isso para você. Jamais. O sofrimento faz parte. E você precisa ser treinado. Ou pelo menos não ser pego de surpresa quando ele bater na sua porta. A teologia implícita do conforto, ou seja, essa ideia de que Deus tem uma obrigação, esse subconsciente nosso, de que de alguma maneira Deus deveria nos proteger do sofrimento, é uma das mais perigosas mentiras que a cultura moderna introduziu na igreja, que o diga a teologia da prosperidade. Mas Davi, meus queridos, ele faz exatamente o contrário. Ele pega a sua experiência de humilhação e a transforma em ministério para outros aflitos. Os aflitos ouvirão e se alegrarão. O testemunho dele, a sua vida, fortalece os aflitos. Ou seja, não é alguém que nunca viveu a fornalha, ele viveu a fornalha. Logo, o seu testemunho pode fortalecer os aflitos. O que ele fala aqui é alguém que sofreu, alguém que em meio à fornalha descobriu que Deus ainda estava lá, que Deus estava com ele. Talvez uma das coisas mais poderosas que você possa fazer por alguém hoje, não seja oferecer respostas rápidas, talvez seja simplesmente dizer, eu também já estive na fornalha, eu sei o que é isso, eu vivi um período na fornalha, e fazendo isso, e se você passou na fornalha, e certamente todos nós já passamos por algum tipo de fornalha, nós estaremos aptos, como diz lá Paulo em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que
também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com consolação com a que nós mesmos somos consolados por Deus. Veja, Davi é exemplo disso. Eles verão e se alegrarão, porque eu passei e louvei. Você tem transformado sua dor em isolamento? Ou você tem transformado a sua dor, a sua fornalha, em um instrumento de consolo para os outros? Sua família, seus filhos, sabem que existe espaço na vida para tristeza, para lamento, para derrota, para fraqueza, mesmo dentro da vida cristã? Ou eles aprendem que ser crente é fingir que está tudo bem? A igreja, meus queridos, que produz crentes despreparados para o sofrimento, está servindo mal, porque o sofrimento é inevitável, mas o sofrimento tem seus propósitos. Terceiro ponto, terceiro ensino, terceira aplicação ou lição: a comunidade ferida aprende e engrandece ao Senhor. Verso 3, Davi vai dizer: engrandecei o Senhor comigo. O terceiro versículo aqui é um convite: engrandecei o Senhor comigo. Mas repare que nesse convite, ele diz assim, ele não diz: venham ver como tudo está bem comigo, venham ver como tudo está bem. Ele diz: venham engrandecer o Senhor comigo. O convite é para engrandecer a Deus. O convite é para que a igreja, para que juntos, para que outras pessoas se juntem a Ele dentro dessa realidade difícil e engrandeçam a Deus. Davi não se fecha diante da própria dor. Isso é impressionante, porque o sofrimento tem essa tendência em nós, meus queridos, de nos isolarmos. Quantas vezes o reverendo Cláudio, falou com alguém que não estava vindo para a igreja, a pessoa diz: não, pastor, porque eu estou passando por uns problemas, né? Estou passando por umas coisas. Veja, isola-se. Problema, fornalha, tende a causar esse isolamento, tende a nos tornar autocentrados. Há pessoas que quando sofrem realmente desaparecem, param de falar, param de congregar, param de pedir ajuda, se fecham dentro da sua própria dor. Talvez alguns aqui tenham feito exatamente isso. A fornalha chegou, você começou a se afastar das pessoas, da igreja, da comunhão e até de Deus. Mas Davi fez o contrário. Um homem quebrado, chamando outros homens quebrados para perto. Engrandecei o Senhor comigo. O homem ferido convocando a congregação, convocando a comunidade a adorarem juntos, a engrandecerem juntos. Isso é totalmente diferente do que a religiosidade superficial dos nossos tempos costuma oferecer. A religiosidade superficial dos nossos tempos quer ou incentiva o testemunho da vitória. Fala da vitória. Mas não é assim, meus queridos. O Evangelho convida o povo a louvar no meio da fornalha, e não somente depois que ela passa. O Evangelho não começa prometendo proteção do sofrimento. Ele começa com uma descrição totalmente honesta da humanidade. Inclusive o próprio cosmos, toda a criação geme. Geme. É gemido de parto. É uma dor orientada para o nascimento. Romanos 8:18, Paulo ainda diz assim: considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo não minimiza o sofrimento. Ele mesmo foi apedrejado, foi açoitado, foi naufragado, foi preso. Ele está dizendo que o sofrimento tem um peso, mas há uma glória vindo que tem um peso muito maior. A jornalista norte-americana Anne Patchett, depois de um atirador aleatório matar pessoas lá em Washington, ela escreveu o seguinte no jornal The New York Times: a verdade é que adiar a própria morte é um dos passatempos nacionais favoritos, seja com exercícios físicos, seja com checagem do colesterol, seja com mamografia anual. Vivemos nos protegendo da mortalidade. No entanto, um franco atirador que dá um único tiro certeiro lembra-nos da realidade horrorosa da própria morte.
apesar das nossas melhores intenções, ela ainda é, na maioria das vezes, aleatória. E com toda certeza, está chegando. O evangelho, o crente, não tem medo dessa realidade. Ele sabe que há a morte. Ele sabe que isso aconteceu devido à queda. Ela sabe que isso aconteceu devido à entrada do pecado no mundo. É a origem do sofrimento, a queda, o pecado, a morte, a desintegração. Tudo isso que são marcas da existência humana. Mas a promessa de Deus não é de nos retirar o sofrimento. Não, meus queridos. Mas é estar presente dentro dele. O mesmo Salmo 34, verso 18 agora diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os de espírito abatido. O Senhor está perto, é presença, não é proteção mágica, é companhia, não é escapatória, é companhia. C.S. Lewis diz que Deus sussurra em nossas alegrias, mas Ele fala, Ele grita a nossa consciência através do sofrimento. O sofrimento não é o silêncio de Deus. Pelo contrário, pode ser a voz mais alta que Ele usa para nos ensinar. Pode ser a voz mais alta que Ele usa para forjar em nós o caráter de Cristo. Para nos fazer desejar o céu. Para nos colocar no lugar devido que nós deveríamos estar. De fracos, de vulneráveis. Quando às vezes agimos como se fôssemos invencíveis, poderosos, orgulhosos. A honestidade da Bíblia sobre o sofrimento é uma das mais poderosas pontes do diálogo com o mundo secular, meus queridos. Porque ela reconhece a realidade do sofrimento sem minimizá-la. Mas, além disso, além de reconhecer a realidade do sofrimento, o cristianismo, nós oferecemos uma presença divina dentro dele. Nós temos algo a dizer que nenhuma outra cosmovisão filosófica, alternativa filosófica consegue oferecer. Não porque ele explica o sofrimento melhor do que as outras cosmovisões. O cristianismo não explica, mas porque ele não foge dele. Pessoas feridas pelo mundo não precisam de triunfalismo religioso. Muitos já tentaram carregar esse peso sozinhos e sabem que não funciona, de maneira alguma. Já ouviram respostas fáceis e descobriram que respostas fáceis não entram no vagão com você. O que as pessoas de fato precisam é de um Salvador que conhece o que é dor, que conhece o que é sofrimento, não de fora, mas por dentro. E é exatamente isso que o Evangelho oferece. Ministério de Música, exatamente isso que o Evangelho oferece. O Salmo 34 nos ensinou algo profundamente contracultural. Primeiro, a fornalha não é exceção. A fornalha não é exceção. O sofrimento não invade apenas algumas vidas, meus queridos. Não são vidas azaradas. Não. O sofrimento faz parte da realidade de um mundo quebrado pela queda, caído pela queda. Toda a criação geme. O sofrimento é inevitável. Segundo, os aflitos precisam ouvir a voz de outros aflitos que encontraram Deus dentro da fornalha. Não esconda a sua dor. Não dê uma de super-herói, de orgulhoso, de forte. Porque existe um tipo de esperança que só nasce quando alguém ferido consegue dizer: eu passei na fornalha. Deus não me abandonou. Deus me sustentou em meio à fornalha. Terceiro, nós aprendemos que a vida cristã nunca foi pensada para ser atravessada sozinha. Jamais. Davi não diz: eu engrandecerei o Senhor. Ele diz: engrandecerei ao Senhor comigo. O homem totalmente quebrado, chamando outros quebrados para adorarem juntos. Isso muda completamente a forma como enxergamos a fé cristã. Porque ela não nega a dor. Ela não é uma espécie de maquiagem espiritual. Ela não é uma técnica para evitar o sofrimento. É aprender a caminhar com Deus dentro da fornalha, enquanto esperamos o dia em que finalmente Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Ele apagará todos os fogos e todas as fornalhas. No filme
Guido entra no vagão com seu filho, o Josué. É noite. Ele coloca seu filho no colo. Não tem nem noção do que vai acontecer com ele, nem para onde ele vai. Não sabe o que espera. Josué dorme. Guido olha pela flecha do vagão para a escuridão lá fora. Aquele homem que transformava tudo em festa. Aquele homem que tinha resposta para tudo. Que às vezes fazia o impossível, o aparente impossível acontecer. Agora está em silêncio, apático, sem ter o que dizer. É o ressoar do pânico. É a verdade da vida caída. É a fornalha que não pede licença. Mas há uma pergunta que coloca aquela cena. É a que cada um de nós devemos fazer. Quando você estiver naquele vagão, quem vai estar com você lá? Porque um dia você estará, ou você está, ou você já esteve. Quando você estiver no vagão, e um dia você vai estar, ou já esteve, quem vai estar com você? Guido realmente estava sozinho, com todo amor, com toda esperança, com toda a sua criatividade, com toda a sua coragem. Ele estava sozinho. E o sofrimento que o esperava do outro lado, meus queridos, e a gente vai acompanhar ao longo da série, era grande demais para ser carregado sozinho. A Bíblia não oferece uma explicação filosófica que torna o sofrimento menos doloroso. Não, ela não oferece uma explicação que vai deixar você, ou fazer com que você sofra menos. Mas ela oferece algo completamente diferente, infinitamente maior. Sabe o que ela oferece? Esperança. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito abatido. Não, o Senhor não remove o sofrimento daqueles que creem nele. Ele não remove, mas Ele está perto. Ele está dentro do vagão. Ele está na escuridão. Quando lhe faltam palavras, quando lhe sobram questionamentos e dúvidas, Ele está perto. E para que você entenda que isso não é apenas uma promessa bonita gravada no livro antigo, olhe para o que Deus fez. Há 2000 anos, o próprio Filho de Deus entrou no vagão. Não no vagão de um campo de concentração, mas no vagão da condição humana caída, com toda a sua dor, todas as suas limitações, toda a sua humilhação, até a morte. Guido entrou no vagão tentando proteger o filho. Cristo entrou na nossa condição caída para salvar os seus filhos. Ele não ficou de fora olhando. Ele desceu. Ele se fez carne. Ele conheceu a fome. Ele conheceu o que é abandono, traição, o grito de Deus meu, por que me abandonaste? Não como observador, meus queridos, mas como alguém que entrou na história. Estava realmente sofrendo o abandono da graça de Deus e bebendo o cálice da sua ira. Na cruz, Jesus entrou no vagão mais escuro que existe, o vagão do julgamento que nós merecíamos. Ele suportou o peso do sofrimento que é consequência do pecado humano, não o seu próprio, mas o nosso. Ele atravessou aquela escuridão, meus queridos. Cristo atravessou, mas saiu do outro lado. Por isso o Salmo 34, 18 pode ser dito com confiança: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. A promessa não é que você não vai sofrer, é que você não vai sofrer sozinho. E que a escuridão do vagão, meus queridos, não tem a última palavra sobre a sua vida. Talvez você esteja aqui hoje e não tenha uma fé estabelecida, firme, convicta. Talvez você venha de um lugar de dor, de perda, de traição, de um diagnóstico, de um relacionamento que se desfez. Eu quero te dizer uma coisa diretamente: o Evangelho não começa pedindo que você resolva os seus problemas, ou que você produza uma fé que ainda não tem. Não, ele começa exatamente onde você está, dentro do vagão, olhando para a escuridão, sem saber para onde vai, sem saber o que fazer. Jesus não disse: venham a mim os que já têm a vida toda resolvida, venham a mim aqueles que não têm problemas ou dores. Não, ele disse: venham a mim todos aqueles que estão sobrecarregados e cansados, e eu vos darei descanso. É um convite para as pessoas que estão dentro do vagão, para as pessoas que já tentaram carregar o seu fardo sozinhas e descobriram que não conseguem, para pessoas também que o sofrimento tornou honestas o suficiente para admitir
que elas precisam de algo maior do que elas. Maior do que elas. Se você é essa pessoa hoje, este é o momento. Não para resolver a sua vida de uma vez, não para resolver tudo de uma vez, mas para dar o primeiro passo. Reconheça a sua necessidade, reconheça, se voltar para aquele que é o único que entrou no vagão e saiu do outro lado. Hoje a convocação é essa, para todos nós, crentes ou não, sejamos honestos. Se nós estamos sofrendo, nomeie isso, admita a dor, o sofrimento, a vulnerabilidade. Se você tem medo, admita, reconheça. Se você está no vagão e não sabe para onde vai, diga isso a Deus. Salmo 34, meus queridos, foi escrito por um homem humilhado, em fuga, sem saber o que viria pela frente, mas ele declarou: bendirei o Senhor em todo tempo. Mas não porque a dor não era real, mas porque ele havia descoberto que Deus estava perto. Mesmo no lugar mais escuro, mesmo sem respostas, mesmo sem saída visível, essa descoberta também está disponível para você essa noite. Deus está perto. Deus não deixa você sozinho no vagão.